Agora nós vamos falar um pouco da segunda casa, na nossa sequência de 4 casas que nós estamos aqui ouvindo a respeito. A segunda casa, que é o nosso lar. A segunda casa é a nossa família, é o ambiente do nosso lar. Muitas pessoas se atrapalham porque elas priorizam a segunda casa sem valorizar a primeira, mas a capacidade para edificar a segunda casa está na primeira casa. Quando o Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam, obviamente que ali está falando da casa, lar, família. Mas ali nós sabemos que o Senhor, ele não vai vir edificar, ele vai dar sabedoria, presença do Espírito Santo para aqueles que vão edificar o casamento, a família, os filhos. Ou seja, a primeira casa vem antes da segunda. Não tem como a gente dar uma coisa que a gente não tem. Não tem como a gente fluir numa coisa que não está fluindo de dentro para fora. Por isso que a segunda casa vem depois da primeira. As pessoas, elas acreditam que têm o combustível necessário para fazer as coisas acontecer, mas a capacidade vem de Deus. Por isso que os textos dizem: tu e a tua casa. Eu e a minha casa. Você pode ver que primeiro é o indivíduo, primeiro é aquela pessoa que ela vai ser cheia do Espírito Santo, então ela vai receber capacidade para edificar a sua casa. E essa segunda casa, ela é de extrema importância dentro da palavra de Deus. Tanto que 1 Timóteo 5,8 fala que aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua casa, da sua família, negou a fé e é pior do que um incrédulo. Olha que coisa séria que a palavra de Deus está afirmando aqui através do apóstolo Paulo. E só dando uma prévia da terceira casa, né? Paulo deixa bem claro para Timóteo nessas cartas que uma pessoa não deve trabalhar na casa de Deus se ela não cuidar bem primeiro da sua própria casa. Então, a nossa próxima casa que nós vamos estudar aqui, que nós vamos falar, é a casa de Deus, é a casa de oração, é o local de reunião, é o templo, mas ainda nesse assunto da segunda casa, ela é fundamental para que a gente possa trabalhar na terceira casa. E uma coisa importante e não muito praticada é que esse ambiente da segunda casa, do nosso lar, ele é um ambiente de culto, ele é um ambiente de adoração, ele é um ambiente onde nós temos que ter louvor, nós temos que ter envolvimento com o Espírito Santo. Nós não podemos nos limitar a nos envolver na presença do Espírito Santo em cultos organizados lá no templo. Não, a nossa casa, o nosso lar tem que ser um ambiente aberto para o Espírito Santo poder falar, poder trabalhar, poder tratar o nosso coração diariamente. O nosso lar, ele é um ambiente de descanso. Ele tem que ser um ambiente onde nós refazemos as nossas forças. É muito triste você perceber, por exemplo, pessoas que elas se sentem bem enquanto elas estão no trabalho. Está no trabalho, está tudo em paz. Mas quando vai chegando aquela hora da pessoa ir para a casa dela, ela sente angústia. Ela tem vontade de não ir embora. Por quê? Porque o ambiente da segunda casa está conturbado, perturbado. Está havendo divisões, divergências, e nós precisamos cuidar com zelo desse ambiente da segunda casa. Para termos mais uma ideia de como o assunto é sério, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, ele chega a dizer
que o homem ou a mulher que não está ali de acordo com essas questões da segunda casa, a pessoa se prejudica espiritualmente. Ele fala que nem as orações são ouvidas, no caso do homem que distrata a sua mulher. Então, o assunto é importante. A segunda casa, ela, numa sequência de 4 casas, ela é muito importante. Por ignorar a importância da segunda casa, muitas pessoas entraram em depressão, angústias, perturbações. Muita destruição acontece na vida daqueles que acham que casamento, relacionamento, família, é um negócio que deu certo, deu, não deu troca. Né? Muita gente vive uma vida muito destruída por conta de desprezar a importância e o fundamento da segunda casa. E agora no finalzinho aqui desse áudio eu gostaria de dedicar um tempo à oração. Quero convidar você a orar pela sua casa junto comigo, a orar pela edificação, pela construção, para que a gente possa construir sobre a rocha. Pai nosso, Pai Santo e Todo-Poderoso, nós oramos agora, nós unimos a nossa fé e te pedimos a sua graça, sua sabedoria, a manifestação da sua presença dentro do ambiente da nossa casa, dentro do ambiente do nosso relacionamento conjugal, relacionamento de paternidade, nossos filhos. Pai, venha teu governo e nos derrama sabedoria do céu. Não há outro que possa edificar a casa, mas eu sei que essa obra vai ser feita através de nós. Não queremos estar com o nosso coração fechado para aquilo que o Senhor está falando. Não queremos estar, meu Deus, com os nossos braços cruzados, esperando que o Senhor vá administrar uma coisa que, na verdade, a tua palavra fala que somos nós que vamos administrar. Senhor, quantas pessoas têm colocado a responsabilidade da educação de filhos, por exemplo, na mão de entidades, até mesmo na mão do pessoal que cuida das crianças na igreja, meu Pai, quando na verdade essa responsabilidade é do pai e da mãe. E nós oramos agora, em nome de Jesus, para que o Senhor nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos dê força para fazer o que nós temos que fazer. Em nome de Jesus. Amém e amém.